A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos de volta para dar continuidade à série de mensagens sobre experiências com Deus, e neste vídeo iremos falar sobre a nossa quarta experiência pessoal, que está relacionada à área de libertação ou exorcismo, como alguns chamam, enfim, na área de expulsão de demônios. Você acredita nessas coisas, não acredita? Você tem medo dessas coisas ou você as encara? Um certo pastor bastante famoso nos Estados Unidos, bastante conhecedor da Bíblia Sagrada também, ele falou para sua congregação que ninguém o chamasse para expulsar demônio de quem quer que fosse. E ele disse isto com base em uma experiência negativa que ele teve quando alguém o chamou para expulsar o demônio de uma jovem que estava possessa. Ele até chegou a brincar com a sua congregação, dizendo que seria melhor que alguém o chamasse para tomar um sorvete após o culto do que para realizar um exorcismo. O que é que nós podemos dizer de um caso como este? Este caso foi um caso isolado ou existem outros casos semelhantes pelas igrejas e pelo mundo afora? Eu posso garantir para você que, infelizmente, casos assim sempre acontecem, porque muita gente está despreparada para enfrentar este tipo de situação. Veja, o pastor era um pastor bastante conhecedor da Bíblia Sagrada, mas apenas conhecer a Bíblia Sagrada não é suficiente. O diabo conhece a Bíblia mais do que qualquer um de nós. É necessário, além da Bíblia Sagrada, uma vida de oração, porque é aí que a unção de Deus vai se manifestar através de nossas vidas, e nós vamos ser canal de Deus para libertar muitas pessoas espiritualmente. Eu vou ler aqui um texto da Bíblia Sagrada que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 17, para em seguida dar o meu testemunho pessoal. Diz assim a Santa Palavra de Deus: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Veja este final aqui. O texto diz que enquanto os discípulos pregavam a palavra de Deus, o próprio Deus autenticava esta palavra através de sinais e maravilhas. Pessoas eram curadas e demônios eram expulsos. Então vemos que o próprio Jesus nos deu esta comissão contra o reino das trevas. Ele também nos deu autoridade contra o reino das trevas, e ele mesmo nos acompanha nesta lida, nesta batalha. Ele não nos envia sozinhos, né? Só com a sua autoridade. Além de ele nos enviar, nos dar sua autoridade, ele nos acompanha, como fez aqui com os discípulos. E isto é muito importante para a nossa edificação espiritual, porque isto nos mostra que nós não temos o que temer, não é? Diante de uma situação de ataque espiritual, de possessão espiritual. Se nós formos chamados para enfrentar uma situação como esta, nós precisamos encará-las. Não podemos recuar, não podemos ter medo, nem achar que é fantasia, que é esquizofrenia, porque não é. É uma realidade do mundo espiritual que se manifesta no mundo físico. Eu vou contar aqui a minha experiência. Aconteceu quando eu estava servindo em uma igreja presbiteriana no interior do estado aqui da Paraíba. Eu sempre fui da igreja evangélica congregacional, mas passei uma pequena temporada na igreja presbiteriana na época de seminário. E em um culto de domingo, onde eu fui escalado para pregar, eu me lembro muito bem, no domingo à noite, que após a pregação, após a bênção apostólica, após o encerramento do culto, né? Logo em seguida mesmo, né? Foi o culto acabar e acontecer esse episódio. E o que aconteceu foi que o marido de uma jovem senhora que estava nos visitando na igreja, assistiram todo o culto lá, caladinho, mas assim que o culto acabou, ele veio atrás do pastor da igreja, que neste dia não pregou, né? Atrás de mim, atrás de algumas pessoas da igreja, para ajudar a esposa dele, que estava caída no chão. Ela tinha caído do banco, né? Já possessa, já endemoniada.
E ela estava se contorcendo todinha, né, feito cobra mesmo. E para vocês terem uma ideia da gravidade da situação dela, ela era bem magrinha, mas ela chegou a levantar com os pés, ela deitada, com os pés somente, não foi com as mãos, não, com os pés. Ela chegou a levantar um banco, daqueles bancos de igreja antigos, de madeira, né, aquela madeira boa, pesada, que para aqueles bancos serem carregados, né, quando a faxineira ia lavar a igreja, tinha que ser 2 homens. 2 mulheres não podiam levantar aqueles bancos, não, tinha que ser 2 homens, né? E aquela jovem possuída levantou com os 2 pés deitados aquele banco na altura de quase 1 metro, para vocês verem a situação em que ela se encontrava, realmente bastante possuída. E ali a gente começou a orar, né, por aquela jovem, para que ela fosse liberta, invocar o nome de Jesus, mas o fato é que demoramos um tempo ali, né, e não conseguimos. O pastor da igreja, né, que aqui eu vou omitir o nome dele, né, vou omitir também o nome da cidade, por uma questão de ética, mas o próprio pastor da igreja ficou com medo daquela situação e não queria colocar as mãos para orar e para libertar aquela jovem, né? E o fato é que alguns oficiais ali da igreja, juntamente comigo, nós enfrentamos aquela situação e não tivemos sucesso. E o que aconteceu? Nós falamos com o marido dela para levá-la até a casa deles para terminar lá o trabalho, porque a igreja tem que ser fechada também. E nós fomos, né, 4 ou 5 pessoas dentro do carro. Eu fui bem juntinho da possessa, né, do marido dela. E quando chegamos lá na casa deles, eu pude observar que a casa deles era bastante estreita e ainda funcionava uma pequena bodega lá, vendia bebidas alcoólicas lá. E aí a gente chegou lá, deitou ela no sofá e começamos a orar, começamos a invocar o nome de Jesus, e o demônio, né, ali resistindo, sem querer sair. Às vezes ele fazia de conta que saía, mas depois ele logo voltava a se manifestar. Teve um momento que a gente se cansou e eu comecei, né, a rejeitar aquela situação e comecei a dizer que não aceitava que o diabo prevalecesse diante da autoridade e do poder de Jesus Cristo, né? E comecei a pregar ali para o diabo, né? Comecei a invocar o nome de Jesus com autoridade, dizer a partir da Bíblia Sagrada quem era aquele que nós estávamos invocando, em nome de quem é que a gente estava dando aquela ordem para aquele demônio deixar a vida daquela jovem. E aconteceu que de repente aquela jovem teve um supapo, se acordou, né, sem saber onde é que estava, sem saber quem nós éramos, né? E ali nós começamos a conversar com ela e dizer o que tinha acontecido. E eu pude observar que nos dedos das mãos daquela jovem senhora, em cada dedo de cada mão havia um anel. Ou seja, ela tinha 10 anéis, um para cada dedo. Eu achei aquilo muito estranho, perguntei para o marido dela o que aquilo significava. E aí ele foi e revelou, né, disse: olha, a minha esposa, ela mexe com essas coisas de magia negra, né? Ela tem uns pactos aí que ela faz com as entidades aí espirituais. Então eu pude observar que aquilo ali era sinal de pacto, né, com demônios. Então eu falei para ela e para o esposo dela que se ela queria uma libertação definitiva, ela precisava romper com aqueles pactos e fazer uma nova aliança agora com Deus, né, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Caso contrário, aqueles espíritos voltariam novamente. Eu não sei como acabou essa história, porque depois de um certo tempo, alguns meses, eu fui servir em uma outra igreja presbiteriana, numa cidade vizinha. Mas o que eu sei é que aquela jovem, ela naquele momento foi liberta, né? E ali eu pude perceber o quanto o nome de Jesus é poderoso, o quanto o nosso Cristo ele é real, porque eu comecei a dizer para aquele demônio que o Jesus que a gente está invocando era o Jesus da cruz, que tinha morrido no Calvário, cujo sangue é poderoso para expulsar, para perdoar pecados e também para expulsar demônios. E era no nome dele, no sangue dele, que nós estávamos repreendendo aqueles espíritos na vida daquela jovem, né? E diante desta ênfase, né, desta palavra de autoridade espiritual, eles se submeteram e foram embora, mostrando assim que o nome de Jesus
tem poder, né, no céu e na terra. Então essa foi uma experiência muito impactante que eu e aqueles irmãos tivemos, né, com o Senhor, né, e até hoje eu trago comigo na memória. Interessante que antes desse episódio eu pude presenciar um outro fato de exorcismo, onde um pastor, e este era da congregacional, ele não conseguiu expulsar o demônio da vida de uma criança. Aconteceu na igreja dele, também no interior da Paraíba. Foram chamar ele, né, os oficiais da igreja, algumas mães preocupadas ali com as crianças, foram chamar o pastor, que subiu com os oficiais para o primeiro andar da igreja para realizar aquele exorcismo, e ele não conseguiu. E depois de um bom tempo, ele cruzou os braços e perguntou: e agora, o que é que a gente faz? Aí um dos oficiais que estava lá tentando expulsar também, ele abismado assim, né, disse: pastor, se o senhor que é pastor não sabe, como é que nós vamos saber? Então veja como é importante nós estarmos preparados para esse tipo de situação, porque o nome de Cristo está em jogo, o nome do Evangelho está em jogo, e a gente não pode deixar que o nome do nosso Cristo seja envergonhado. Precisamos estar preparados espiritualmente para enfrentar este tipo de situação e prevalecer contra ela. Mas isto, repetimos, só através da pregação fiel da palavra de Deus, unida a uma vida de oração, a uma vida de consagração. É assim que nós vamos conseguir repreender este mal da vida das pessoas e libertá-las em nome de Jesus, para a glória de Deus e para o crescimento do reino de Deus também, não é? Então fique, né, com essa experiência, que ela sirva para a sua edificação espiritual e também para que você possa se preparar para enfrentar estas situações que não são tão frequentes, mas que podem acontecer de repente no próprio culto, onde você estiver, ou num local de trabalho, ou em qualquer outro lugar, né, em que você esteja. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.